Olá, turma. Hoje a gente vai trabalhar com múltiplas telas em React Native, com React Native. Então, para isso, o que eu vou começar fazendo aqui? Eu vou entrar aqui na minha pasta desktop e vou criar aqui um projeto em Expo, igual nós já fizemos algumas vezes, né, nas aulas passadas. E vou colocar aqui app telas exemp, tá? Ou EXEP de exemplo. Vou colocar aqui um E maiúsculo só para melhorar ali o nome. Só o nome de uma pasta, de um aplicativo aqui de exemplo. Então vou iniciar esse aplicativo aqui, um template em branco, tá? Esperar fazer a instalação das dependências, né? Ele está baixando da internet. É sempre bom a gente trabalhar com a internet, né? A gente precisa da internet, ter a conexão para fazer essas instalações, senão não é possível iniciar um projeto. Vamos só aguardar aqui. Beleza, projeto instalado. E eu já posso, né? Vou abrir a nossa pasta aqui, o CD. Vou entrar na nossa pasta, né? O app telas exemp. Entrei nela, vou colocar o que eu vou iniciar no VS Code. Vou dar um code ponto. Ele abriu aqui uma janelinha. Vou sobrepor aquela que eu já tinha deixado aqui para a gente trabalhar. Beleza, está aqui o nosso projeto em branco para a gente começar a trabalhar. Para que a gente faça o uso de mais de uma tela, de múltiplas telas, a gente vai utilizar um recurso no React Native, que é o React Native, né, o Navigation, tá? O React Navigation. Ele é muito simples de se trabalhar. O que eu fiz aqui? Eu peguei o browser, entrei na pasta reactnavigation.org e vou acessar aqui os documentos. Tá? Vou clicar aqui em Read Docs. E aqui existe todas as instruções para a gente poder trabalhar com o React Navigation. Então, olha só, eu vou começar aqui fazendo as instalações das dependências, tá? Então, eu estou usando o npm, então vou copiar essa primeira linha de código dentro da pasta do projeto. Vou fazer uma limpeza aqui, ó. Clear, e vou colar estou dentro da pasta do projeto, vou colar aqui o npm install React Navigation /native. Aí ele vai fazer a instalação. Essa instalação é um pouco mais rápida. Feitas a instalação, né, já fez. Vou pegar a próxima linha de comando. Como nós estamos trabalhando com um projeto baseado em Expo, tá? Um React Native baseado em Expo, eu vou usar esta linha de comando. Aqui tem mais uma logo abaixo aqui, caso você não esteja trabalhando com Expo, tá? Mas no nosso caso aqui a gente vai instalar essa Expo Install React Native Just Render, e essa linha é bem grande. Eu vou copiar, tem uma série de parâmetros aqui, de dependências. Então tá aqui, colei dentro do projeto, vou fazer a instalação normalmente. E enquanto instala aqui, a gente já instalou. E a gente vai descer um pouco mais aqui na página. Aqui praticamente as dependências já estão instaladas, tá?
A gente falta só mais um detalhe. Aqui embaixo tem aqui, ó, continue to hello React Native. Seria um hello world do React Native, o React Navigation, tá? Então eu vou clicar aqui e aqui na verdade, quando a gente trabalha com React Navigation, existe uma série de menus. Aqui, esse menuzinho aqui, que a gente chama de menu hambúrguer, né? O menu lateral, aquele que abre do lado esquerdo, do lado direito, bem parecido com o menuzinho de hambúrguer, tem uma série de menus. Quando a gente trabalha com um menu baseado em botões, que vai ser o nosso caso, a gente usa o React Navigation Stack, tá? O Stack. Então, só falta para a gente fazer a instalação dessa última dependência aqui, que é baseado no tipo de menu que a gente vai utilizar. Então, vou fazer aqui a cópia do comando, vou chegar aqui dentro da pasta, mesma coisa, Ctrl V, vou colar o comando e esperar fazer a dependência. Se a gente for acompanhando aqui, ó, no package.json, a gente já tem todas essas dependências que a gente está instalando agora, tá? Que é olha lá, o segundo comando, o just render, olha aqui o navigation /native, né? O React Navigation /native, o Stack, que a gente acabou de instalar. Então, todas essas dependências foram instaladas dentro do projeto. Maravilha. Agora, já com as dependências instaladas, deixa eu abrir aqui o meu celular, né? O meu dispositivo físico. Tentar espelhar ele para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pedir para espelhar o meu iPhone. Beleza. Tá aqui. Deixa eu colocar aqui no não perturbe para evitar notificações. Então tá aqui o meu iPhone espelhado, tá? Essa é a tela do meu dispositivo real, para que a gente consiga verificar os nossos aplicativos, né? O nosso aplicativo que a gente está fazendo. E agora eu vou startar o meu projeto. Expo Start. Expo Start dentro da pasta que nós estamos trabalhando. Então, beleza, ele está startando. E como que a gente vai iniciar? Com o aplicativo Expo, igual nós já fizemos, né, que a gente baixou lá da App Store ou da Play Store, quem está usando Android, a gente pode escanear o código-fonte. O aplicativo do iPhone, eu utilizo assim. Eu vou abrir a minha câmera, já pegar o código, o QR Code, e já vai abrir aqui, ó, abrir com Expo. Beleza, tá abrindo. A gente pode acompanhar aqui, a primeira abertura é a que demora um pouquinho mais, mas não mais do que 1 minuto, é bem rápido. Tá aqui, ó, já 57, e aqui também, ó, na tela do celular a gente pode acompanhar também. E daqui um pouquinho o aplicativo já está pronto para a gente poder testar. Os testes são bem rápidos. Beleza, aplicativo carregado. Já vou deixar essa tela aqui do lado, tá? O que vai importar para a gente? Deixa eu ver se essa tela aqui é uma tela mais escura. Realça mais o nosso aplicativo. Então agora vamos começar a trabalhar e construir essa aplicação com mais de uma tela, né? Então vamos organizar o nosso projeto. Eu vou fechar o package, não importa para a gente agora. Vou clicar aqui na raiz do nosso projeto, clicando aqui na parte onde não tem pasta nenhuma, né? Ele vai ficar azulzinho. Eu vou criar uma pasta aqui
src, que é onde vai conter todo o nosso código. Dentro da pasta src, eu vou criar uma pasta screens, onde vão ficar as telas do meu projeto. Dentro da pasta screen, eu vou criar a tela 1 e vou criar a pasta tela 2, tá? Vou criar aqui os arquivos styles.js e o arquivo index.js, que vão ser os arquivos de tela propriamente dita e o arquivo de estilos, né, o arquivo de estilos que é onde vai conter os estilos das formatações da tela. E vou fazer a mesma coisa para a tela 2. Então, estou criando aqui o index.js e vou criar também o styles.js. Beleza. Acho que eu criei aqui em cima, né? Vamos criar na pasta tela 2 o styles.js. Beleza. Ficou um index e um styles.js para dentro da tela 1 e tela 2. Beleza. Dentro da src, a gente vai usar também um arquivo que a gente vai trabalhar, que é o routes, que vai ser as nossas rotas. O que é esse arquivo routes? O arquivo routes.js é o que vai conter as rotas do nosso projeto. Na verdade, o que vem a ser isso, né? Essas rotas, na verdade, são o caminho para ele poder acessar cada tela que a gente está desenvolvendo. Então, a gente mapeia todas as telas, uma aplicação pode ter 5, 6, 7 telas, e a gente vai mapear todas essas telas através do arquivo routes. Ele vai conhecer onde estão as rotas, né, as telas propriamente ditas. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar e botar isso em prática para ver como que funciona. Tem aqui o app.js, que é o arquivo principal do nosso arquivo, do nosso projeto. Eu vou tirar aqui a parte de configuração de estilos. Já vou dar um Ctrl X aqui e já vou colocá-la aqui no arquivo de estilos. Só para a gente organizar aqui o arquivo de estilos, eu vou colocar aqui um import. Como aqui vai ficar os estilos, né? Eu vou precisar importar o objeto, né? O style sheet aqui, ó, do React Native. Então, eu vou importar aqui o React Native. O style sheet. Beleza. E aqui eu vou exportar esse objeto styles que eu criei aqui, né? Não vou precisar mais do const. Vou exportar ele aqui. Export. The found. Exportei esse objeto aqui, style, para a gente poder utilizar e importar ele lá na tela. Beleza? Vou dar um Ctrl C aqui já para os estilos da tela 2. Já dei um Ctrl C e Ctrl V, então ficou em cada estilo de cada tela, ficou pronto aqui. Beleza. No arquivo app.js, a gente pode fazer mais algumas coisas aqui, ó. Vou tirar essa export bar que a gente não vai utilizar. Vou tirar esse style sheet text view que a gente não vai utilizar, tá? E aqui no return, a gente vai trabalhar simplesmente com a rota. A gente vai importar, a gente vai usar o componente routes aqui, que a gente ainda não criou, mas eu vou deixar ele aqui já para a gente poder trabalhar. Repare que ficou bem enxuto, né? O arquivo principal do nosso projeto, o app.js, que esse arquivo aqui foi o que foi criado. Aqui eu dei um Ctrl S, ele deu erro, porque na verdade ainda não existe o routes. Vamos trabalhar, daqui a um pouquinho
ele falou que não conseguiu encontrar a variável, né, holds aqui, e a gente, óbvio, não tem mesmo, a gente ainda não criou. Vamos lá. Já que a gente vai trabalhar com telas, a gente precisa construir uma mini tela aqui, muito pequenininha. Então vamos lá, os imports tradicionais, aqui vai ter, eu vou precisar do React. Então vou importar o React. Tá, vou importar o React. Vou importar o do React Native. Eu vou importar alguns componentes que nessa tela eu vou precisar, né? Que é o view. Vou precisar também do text e vou precisar também de um botão. Eu vou usar o Touch Opacity, que é bem interessante, tá? Deixa eu diminuir aqui ocultar aqui o navegador para vocês poderem ver o código todo. E vou criar, se eu precisar de mais alguma coisa, eu venho. Vou criar aqui a estrutura do nosso projeto. Eu vou dar o export default, a minha tela, function tela 1. E aqui eu vou colocar o return, onde ele vai retornar a tela propriamente dita, a estrutura da tela. Então eu vou colocar aqui um view com V maiúsculo. E vou colocar aqui um touch opacity. E um text aqui, onde vai eu vou colocar aqui tela 2. Para ele vai ser um botãozinho para a gente chamar a tela 2, tá? Como a nossa aplicação, esse botãozinho, eu queria que ele aparecesse no centro da tela, e a princípio ele aparece aqui em cima, junto do menu, né? Eu já comentei isso com vocês, a nossa tela, né, ela funciona com Flex, e já é por padrão a formatação. Então ele começa colocando todos os componentes lá no canto superior esquerdo, fica todo aqui bem próximo, ou até embolado em cima do menu. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou já chamar o nosso estilo que a gente já fez aqui, vou importar os estilos aqui. Então é os styles from ponto barra styles. Então tá aqui, já importei os meus estilos. E aqui no container eu vou colocar aqui, eu vou chamar a propriedade styles, que é uma propriedade padrão do view, e vou acionar o styles, que é esse objeto aqui que eu importei, né, o styles, ponto, se a gente for lembrar aqui, ó, a gente tem as notificações aqui, pronto. A gente tem aqui um container. Esse container aqui, dentro dos estilos aqui, ó, é um nome para nossa formatação aqui, tá? O objetivo aqui da tela não é muito. Dei um Ctrl V aqui, ele já tirou aquele erro, mas ainda não tá legal ainda, a gente ainda não importou, não exportou, não criou as rotas ainda. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Na tela 1, a gente está construindo a tela 1, deixa eu voltar aqui, fechar os arquivos que a gente não está trabalhando. A gente está trabalhando aqui no index da tela 1. Beleza, já criei aqui o index, já criei os estilos. Acho que a princípio é isso. Qualquer coisa a gente vai voltar ainda nela aqui para construir mais alguma coisa. Vamos pegar aqui a tela 2. Eu copiei, dei um Ctrl C na tela 1, vou colar na tela 2, né, para a gente não ter que ficar digitando tudo.
E aqui eu vou colocar tela 2 para a gente poder trabalhar. Beleza. Vamos criar as nossas rotas agora, propriamente dito. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou importar o React. Importei o React. Vou importar as bibliotecas, que são as bibliotecas responsáveis pelo React Navigation, aquela que nós instalamos no início do projeto. Então, vou colocar aqui primeiro a React Navigation Native e import a segunda biblioteca, que é a Stake, React Navigation Stake. Agora, quais são os objetos? A gente importou e você deixou aqui, ó, entre parênteses. Eu já tinha explicado isso para vocês, né? Que isso ajuda bastante para evitar erro. Quando a gente coloca a biblioteca que a gente está querendo importar o componente, quando a gente vem aqui para digitar o componente, o emit do VS Code já te dá a sugestão. Então isso é interessante. Por exemplo, aqui ó, a gente vai importar o Navigation Container. Está vendo que ele está me dando essa sugestão. Isso só foi possível porque eu digitei antes o from @react Navigation Native. Isso vale para todas as importações, tá? Isso é bem interessante. Então já está aqui o componente e aqui a gente vai importar o Create Stack Navigation. Deixa eu ver se ele está aqui, Create Stack Navigation. Primeiro ali, ó, já colocou as duas opções ali, ó. Beleza, muito legal, tá? Então já tem aqui as duas bibliotecas e eu vou começar a construir, a declarar aqui um objeto que eu vou chamar de app stack, que ele vai receber um create stack navigation, seria esse app stack, eu que dei esse nome, eu poderia ter dado qualquer outro nome, e ele que vai receber, ele que vai controlar toda a navegação, as rotas das minhas telas, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com essas duas telas, então eu vou importar as telas que eu vou trabalhar. Então vou botar aqui, ó, tela 1, from, vou importar aquelas duas telas, bem simples, /screen, a gente criou aquela pasta screen, dentro da pasta screen eu tenho a tela 1 e tela 2, tá aqui, /index, que é o arquivo principal, beleza. Vou fazer a mesma coisa, import tela 2, from ponto screen tela 2 index. Beleza, importei as duas telas, tá? Agora eu vou já exportar as nossas telas, export the found, a rotas, aquela variável, né, routes, que a gente importou lá naquele arquivo principal no início, né? Agora sim eu estou criando as rotas. Vou colocar aqui um return, que é obrigatório. E vou criar a minha navegação. Deixa eu explicar aqui para vocês. Toda a navegação ela tem que estar contida dentro de um Navigation Container. Seria o nosso o objeto, né, que vai conter toda a nossa navegação. Então, tudo tem que estar dentro do Navigation Container /Navigation Container. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acessar aquele app que a gente criou ali, ó, o app stack que a gente criou. Ponto navigation, para eu informar que eu vou trabalhar com uma navegação, app stack navigation. E agora eu vou de novo colocar o app stack ponto screen. Olha como é que é bem sugestivo. Qual tela que você quer? É screen. O nome que eu vou dar para essa tela, que é o name, tá? Eu vou chamar de tela 1. E o componente, que é a tela propriamente dita,
que eu já importei aqui. Esse componente é esse arquivo que eu importei, que é a tela, propriamente dito, tela 1. Beleza, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui, que a tela 2 vai ser igualzinha, só que eu vou chamar de tela 2, e aqui o componente, obviamente, vai ser a tela 2. Beleza, eu acredito que a rota agora aqui está perfeita, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui no Routes, no app, né, nosso arquivo principal, e verificar se aqui está tudo certinho. Beleza, eu acho que aqui... falta importar. O que está faltando aqui é o import. Eu tenho que importar o routes para ele poder trabalhar. Então, eu vou importar routes from. Aí, o arquivo de rotas. Eu vou colocar aqui no ponto barra. Nosso arquivo de rotas está dentro do src barra routes. Beleza. Importei o arquivo de rotas, tá? Ele ainda está dando aqui uma variável screen, deixa eu ver. Ele entrou com screen, né? Não é o screen, é o routes barra, cadê o routes? Routes, beleza. Agora sim. Beleza, import, from, tela, bom, beleza. Aqui é sempre bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui, como a gente trabalhou bastante coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C, vou startar o projeto de novo e vou matar a minha aplicação. Fechei, deixa eu clicar aqui para vocês verem. Fechei ela aqui e vou iniciá-la de novo. Como a gente mexeu muito com a tela, vamos ver se ele vai continuar dando erro ainda. Beleza, tela 1 has alter, precisa declarar. Vamos terminar aqui então. Acredito que agora já está. Beleza. Vamos terminar aqui, depois a gente vai fazendo o teste. O que falta para a gente terminar? A gente vai tirar esses errinhos aqui, ó. Tá faltando importar algumas coisas aqui e exportar ainda. Na verdade, a gente precisa fazer com que esse botão funcione. O que a gente vai utilizar aqui agora? Agora, a gente precisa importar um componente em cada uma das telas, porque, gente, vamos raciocinar. As telas ainda não têm referência. Se eu clicar aqui, isso aqui é um touch opacity, né? Então, ele vai funcionar como um botão, essa tela 2 aqui. Se eu clicar aqui, como é que ele vai adivinhar para onde ele vai? Eu não disse ainda, não fiz essa formatação, né? Essa programação. Então, vamos lá. Eu vou importar aqui vou colocar aqui um import from o React Navigation /native. E o que eu vou importar aqui? Eu vou importar um objeto que ajuda na navegação, que ele faz a navegação entre a tela, que é o use navigation, esse mesmo. Então aqui, o que a gente vai fazer? Agora, aqui dentro, eu vou criar um objeto, eu vou colocar aqui um const, né? Const, vou chamar de nave igual a use navigation. Então, eu criei esse objeto nave aqui, ó. Esse nome eu que dei. Eu criei nave de navegação, tá? E vou criar aqui uma função, uma function. Vou chamar de nave to tela 2, tá? Então, eu quero navegar para a tela 2. O que eu vou fazer aqui? Agora é simples, eu vou chamar a função nave.navigate
E aqui, ó, eu vou colocar tela 2. Então eu quero chamar a tela 2. Mas como é que ele sabe qual arquivo é o tela 2? Esse nome que eu estou dando aqui, gente, é o nome lá das rotas. Como eu estou usando, olha só que legal, como eu estou usando o Navigation, né, o Use Navigation, que é do React Navigation /native, ele sabe que é do objeto aqui, é o que a gente está usando, que é do React Navigation /native, tá? E ele já sabe que ele tem um Navigation Container, um Navigator aqui, e que existe o tela 1 e tela 2. Então, este nome que eu dei aqui, ó, que é o name, que eu poderia ter dado qualquer outro nome, a gente deu tela 1 para a gente lembrar da tela 1, para a gente não confundir. Este nome aqui é um nome que eu estou linkando aqui, ó, que eu estou pedindo para navegar até a tela 2. Então, quando ele vai para a tela 2, ele vem aqui e vai achar quem que é a tela 2? É esse. Então, é o componente tela 2, ele acha o arquivo aqui, tá bom? Então, beleza. Aqui está tranquilo, a gente precisa fazer isso na tela 2 também. Então, vamos lá, tela 2. Vamos importar aqui, import from @React Native, React Navigation /native, vamos importar o Use Navigation, vamos criar aqui a nosso objeto nave e use Navigation, criei o objeto e agora eu vou criar uma função que vai fazer a navegação, que eu vou chamar de nave to navegar para tela. Eu estou na tela 2, vou navegar para a tela 1. Então, tela 1. E aqui eu vou colocar o nav.navigate. E aqui, mesmo raciocínio, vou colocar o tela 1. Estou na tela 2, vou navegar para a tela 1. Vamos agora só chamar essa função. Acho que eu tenho que fazer também na tela 1, que é aqui no Touch Opacity, nós já usamos essa propriedade, né? Nós temos a propriedade aqui onPress, tá? Essa propriedade onPress, eu vou chamar a minha função que eu acabei de criar aqui, que é navegar para a tela 1. Beleza. Isso eu fiz na tela 2, navegando para a tela 1. Na tela 1, eu vou... Só faltou aqui chamar também a propriedade onPress e navegar para tela 2. Navegar pela tela 2. Beleza. Salvei. Vou tentar dar um reload aqui para mim. Vou chacoalhar o celular. Ele já tem aqui, eu vou acessar o menu. Vamos ver se ele vai. Beleza. Import tela 2, screen. Ele deu uma linha aqui. Vamos ver se está certinho os imports aqui no holds. Tela 1 e tela 1. Beleza, aqui ó. A gente copiou, eu devo ter copiado. Eu importei e dei o mesmo nome. Tela 1, tela 1. Na verdade, se essa daqui é a tela 2, a gente tem que dar um nome aqui de tela 2. Beleza. Vou dar um reload aqui. Está carregando. Beleza. Funcionou. Agora eu vou clicar na tela 2. Navega para a tela 2. Clicar na tela 2. Volta para a tela 1. Tela 2, tela 2. Ficou só os dois ali com tela 2, né? Porque a gente copiou e colou para adiantar. Vamos só consertar a tela 2. Ele tem que chamar aqui, ó, para voltar para tela 1. Então eu fui aqui no arquivo da tela 2 e eu quero voltar para a tela 1. Vou dar um Ctrl S. A gente repara como é que a atualização agora é bem rápida, né?
vamos lá, tela 2. Agora na tela 2, ele volta para a tela 1. Vai para a tela 2 e volta para a tela 1, tá? Ele tem um menuzinho aqui em cima, mas a gente poderia ocultar, né, tirar esse menu, mas a gente faz isso nas próximas aulas. Gente, valeu, obrigado aí. Espero ter ajudado, né? São muitos passos, mas nada muito complexo. Bem tranquilo de fazer. Grande abraço aí, obrigado por tudo.